até 100 anos atrás, era impossível você estudar Cabala. Tem milhões de coisas lindas na Cabala, astrologia, numerologia, os códigos todos da Torá que a gente apresenta nesse livro. Mas isso no livro eu falo muito, porque a Torá fala muito disso. Esse é um livro mais denso, porque ele passa por toda a Torá, do começo ao fim, são 5 livros, é um estudo muito grande, de uma vida inteira. E, na verdade, poder botar isso num livro, imortalizar, e as pessoas conseguirem entender a Torá, que é meu objetivo nesse livro. Porque a Torá nos ensina, por exemplo, os 10 mandamentos. Eles são todos codificados, que a gente tem que manter o foco sempre na luz, mesmo nas situações mais difíceis. Aqueles ensinamentos são ensinamentos para uma vida inteira, para a gente se manter focado. E se a gente está focado, a gente pode ajudar o próximo. Porque a Torá é um manual de vida. Se nas escolas, desde pequenos, as crianças fossem ensinadas de que a coisa mais importante no mundo é ser verdadeiro, é amar o próximo, é compartilhar, eles aprenderiam desde pequenininho, a gente teria muito menos problema. De acordo com aquilo que a gente fala, a gente vai criando realidade mesmo, né? Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei aqui para fazer uma live com Ian Meckler, que é um autor de vários livros ligados à Cabala, porque ele é um estudioso da Cabala e um professor de Cabala. O Poder de Realização da Cabala foi a primeira vez que eu entrevistei, eu acho. Depois veio A Força, depois vieram outros livros, e agora ele está lançando a Cabala e o Poder Oculto da Bíblia. Mas antes eu vou dizer para vocês que se vocês puderem, quiserem, gostarem do meu trabalho, por favor, deem like, curtam, compartilhem. Eu vou pedir a você que, se você gosta do meu trabalho, que você me dê selos, fortalecendo o meu trabalho, me fortalecendo diante do YouTube. O que eu faço com isso? Eu faço mais lives para vocês. Tá bom? Boa noite. Boa noite, que eu não vejo há alguns anos, mas já entrevistei outras vezes no Sem Censura, né? E começo te perguntando, Ian, você tem mais de 300 mil exemplares vendidos. E esse é o seu mais novo filhote. Exatamente. Estou com um aqui também. E O Poder Oculto da Bíblia. E o que você me diz sobre ele? Bom, eu primeiro, antes de falar sobre ele, eu tenho que fazer um comentário aqui que eu não poderia deixar de fazer, que eu tenho 19 anos e meio ensinando Cabala, né? E realmente o trabalho cresceu muito, muito nesse período. Mas o meu primeiro livro, Poder de Realização da Cabala, eu lancei em 2006. E eu lembro que naquela época, imagina, né? Tudo que eu queria era uma entrevista na televisão, alguém que eu pudesse, né? Para vender o livro. Tinham sido 3 mil exemplares, eu morri de medo de encalhar. Tinha muito medo de encalhar com a editora, me sentia culpado. E aí, né, tinha aqueles alunos começando ainda e tudo, e eu sei que o jornaleiro aqui, eu tentava falar com você, adorava teu programa e tudo, algumas amigas em comum tentaram, aí um dia você passou no Haroldo aqui no Leblon e falou assim, até o Haroldo está vendendo o livro do Ian, vou chamar o Ian. E aquela entrevista foi tudo na minha vida, porque muita gente gostou, repetiu no programa, então eu queria agradecer, porque você faz parte da semente no trabalho que ajudou muita gente, de verdade, sabe? Em 2006, depois eu fui muitas vezes, né? Mas realmente foi muito especial, sabe, poder te encontrar agora, 19 anos depois. Olha, eu fico muito honrado, eu fico muito feliz. Verdade. Fiquei muito feliz quando eu recebi seu livro e você falando agora essas palavras para mim me deixa muito, muito honrada e muito feliz de ver que deu tudo certo, né? Você evoluiu muito e hoje é uma autoridade mesmo reconhecida em relação à Cabala, né? Tem dedicado desde aquela época muito, né? E a gente se dedica e parabéns porque você dá oportunidade para as pessoas poderem realmente, né, expressar seu trabalho, o ponto de vista. Então, tenho uma admiração muito grande mesmo. Quando falou que você ia me entrevistar a editora, fiquei todo feliz. Eu falei, que ótimo, né? Que bom, muito obrigada. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Esse é o 9º livro que eu falo que eu escrevo sobre espiritualidade. E como você falou, o primeiro, O Poder de Realização da Cabala, ainda é um livro referência até hoje para as pessoas que querem estudar Cabala. É o livro que me tornou escritor, né? É um livro que eu acho que é o mais básico possível, a pessoa aprender Cabala, entender. Esse é um livro que tem uma outra proposta. É um livro que é um resultado de uma vida, de muito estudo mesmo. Realmente eu fico muito feliz. Ele tem uma dinâmica diferente daquele que você lê, acho que é rápido, em 1, 2 dias a pessoa lê, né? Esse é um livro mais denso, porque ele passa por toda a Torá, né? E do começo ao fim, são 5 livros, é um estudo muito grande, de uma vida inteira. E, na verdade, poder botar isso num livro, imortalizar, e as pessoas conseguirem entender a Torá,
que é meu objetivo nesse livro. Porque se você comprar uma Torá, o Antigo Testamento, mais especificamente o Pentateuco, e começar a ler, você vai ver que não é fácil, você não vai entender um monte de coisa, tem muitos códigos, né? Então, o objetivo desse livro é trazer para as pessoas uma forma de compreender o que está realmente escrito na Torá, que vai além das entrelinhas. E o que você destaca, assim? Por que a Torá é tão fundamental? Então, eu sempre falo essas palavras, a Torá é o livro de Moisés, Elias e Jesus. Tem uma série bem conhecida agora, né, The Chosen, não sei se você já viu, né, e que conta a vida de Jesus. Muito bonita a série, por sinal. São várias temporadas, e se você vê, tudo que Jesus fala são palavras de Torá. Quando Jesus fala a frase mais conhecida dele, amai ao próximo como a ti mesmo, está lá escrito na Torá, ele não inventou essa frase, mas ele popularizou a mesma, né, que tem muito valor, inclusive na forma oral. Então, a Torá, na verdade, é um livro magnífico, são 5 livros de Moisés, que a gente chama Pentateuco, né? É uma boa parte do Antigo Testamento, desde o começo, vai passar por Noé, vai passar pelos patriarcas, depois rumo à Terra Prometida que Moisés leva a seu povo, toda a dificuldade, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, esse não foi um livro escrito há 3.500 anos atrás. Esse é um livro atual, para todos os anos da vida da gente. E como o mundo mudou, né? E ele continua muito atual. Pois é, como é que ele consegue isso? Como é que se explica isso? Então, vou dar um exemplo. Mudou tudo, né? Sim, mas como é totalmente codificado, então, por exemplo, logo no começo tem, e disse Deus que seja luz, e foi luz. No nosso livro nós temos 99 códigos bíblicos que a gente apresenta durante o livro, tanto na primeira parte quanto na segunda. Então, o que significa disse Deus seja luz? Podia ser assim, e pensou Deus, e criou Deus, mas não, e disse Deus. Então, esse já é um primeiro ensinamento, o quanto a nossa palavra tem poder. Imagina você como entrevistador, o quanto já sabe disso. Então, isso tanto funcionava há 3.500 anos, quando não tinha internet, não tinha luz elétrica, não tinha nada que tem no mundo de hoje, como funciona hoje. De acordo com aquilo que a gente fala, a gente vai criando realidade mesmo, né? Depois Noé, por exemplo, né? Noé, a gente entende que não é um dilúvio literal, onde entrar um elefante, um zebra, uma zebra, não caberia, não tem como. Na Torá tem a medida da arca. Então, não é possível. A gente compreende que essa arca fala de alguma outra coisa, de uma proteção para os dilúvios da vida. Né? E todas as vidas da gente têm dilúvios. Agora, essa situação no Rio Grande do Sul, então, é um dilúvio literal ali, né? É, literal. Literal. Mas mesmo diante de situações assim, nós temos que aprender a construir a arca, tanto no literal quanto no não literal. Porque a vida da gente, às vezes, fica muito difícil. E a gente precisa criar uma arca, criar uma forma de se proteger. O que você me diz, por exemplo, de outubro do ano passado, Israel sofreu o maior atentado da sua história, né? Da sua vida, de tudo. Uma coisa que chocou o mundo e está chocando até hoje, porque até hoje tem gente agredindo uma pessoa por ela ser judia, só por isso, né? Nenhuma outra razão, gratuitamente. Como é que a Torá fala disso, fala dessas violências, dessas agressões? Com certeza fala, né? Porque realmente aquilo que aconteceu ano passado ali foi um dia muito santo, porque o Shabat é o dia santo, né? Eu preservo demais o sábado. Como Jesus fazia na sua vida todos os sábados, ele preservava o Shabat. Ele vai migrar desse mundo na véspera de um Shabat. Então, assim, é um negócio muito difícil de entender. Todo tipo de violência, né? Eu, embora seja judeu, eu dou aula, 95% dos meus alunos são não judeus. Para mim, religião não é uma coisa que importa muito. O que importa é o coração do ser humano. Né? Não é que não importe, mas assim, não gosto de distinguir as pessoas por religião. Mas eu já tenho um trauma assim, de gerações, né? Meu pai, mãe, avós, né? Daquela questão do Holocausto ali, que foi muito forte mesmo, há menos de 100 anos atrás. Né? Você assiste essas séries na televisão, você vê que sempre houve barbárie na história humana, e agora, no mundo tão moderno, uma barbárie daquela, com reféns, com coisa, um verdadeiro absurdo, né? Assim, de terroristas, um negócio muito feio. Eu não quero entrar em assunto político, da volta disso, mas eu posso dizer, a Torá fala muito sobre isso, no sentido que ela vai aparecer em vários trechos da Torá, vai ter questões de guerra, de perigo, de ataque. Aquele povo tinha que se proteger no caminho da Terra Prometida. Então, o que a Torá nos ensina, por exemplo, os 10 mandamentos, eles são todos codificados, que a gente tem que manter o foco sempre na luz, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo naquela situação que foi muito triste do ano passado, ainda é, né? Porque ainda tem refém naquela história toda. Ainda tem refém, não acabou ainda. Eu conheço várias pessoas, tem parente ali envolvido, imagina a tristeza que é isso, uma pessoa toda adolescente, criança, é muito triste, mas
Agora no Rio Grande do Sul também, e em vários lugares do mundo. A gente vê, parece que o mundo às vezes está, não sei se vocês sentem isso, muita gente me fala, o mundo está desabando. O que está acontecendo? E eu digo, ali tem uma série de princípios para a gente não se perder. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Porque acontece que o mundo sempre teve dificuldades, agora parece que tem mais ainda, né? Talvez nesse mundo de hoje, é muito difícil entender. Guerra na Rússia e Ucrânia, um monte de coisa que a gente não entende. Os políticos, os países, depois da Covid, eu acreditava muito, né? O grupo de pessoas que tem como alunos, não sei se você sabe, cresceu demais na pandemia. A pessoa fala, você me adotou, me abrigou. Porque eu comecei a fazer live todo dia, eu fiz 19 lives seguidas durante 19 dias seguidos, na época de março ali, né? E muita gente ali ficou muito feliz de ser, né, acolhida. E eu digo, abraçada, acarinhada. Sim, e no meio do pânico, né? Se sentiu uma companhia feliz, né? Porque a gente ficou muito assustado, né? Imagina, as pessoas esquecem, mas era um pânico muito grande, né? Tipo um anjo da morte passando. E o que a Torá ensina? 10 mandamentos. Você vê o primeiro mandamento, isso tudo está no nosso livro, é claro. O primeiro mandamento fala, eu sou o eterno teu Deus. Deus não precisa se apresentar. Deus já existia ali para Moisés. Mas o primeiro mandamento é esse, para a gente lembrar que tem alguma coisa maior o tempo todo. Sabe? O ser humano se esquece, pensa tanto em fama, em dinheiro, em poder, mesmo sabendo que a qualquer momento deixa esse mundo. Então, eu acredito que esse é um aspecto muito importante. O segundo mandamento é não farás idolatria. É uma continuidade, porque o mundo de hoje, você vê se exaltando essa pirâmide de jogadores de futebol, de super famosos, influencers. Não tem nada contra, cada um exalta o que quiser. Mas eu acho que a gente tem que exaltar enfermeiros, né, também, que estão ali trabalhando, exaltar todos aqui que estão ajudando a nossa sociedade a se tornar um pouco melhor, escritores, cientistas. Então, eu acredito que não farás idolatria é lembrar que idolatria não é só fazer uma estátua. Idolatria é você viver em função de fama, de poder, de coisas que se desfazem num sopro, a qualquer momento. Então, aqueles ensinamentos são ensinamentos para uma vida inteira, para a gente se manter focado. E se a gente está focado, a gente pode ajudar o próximo nas situações mais difíceis que o nosso mundo passa. Se a gente perde o foco, se a gente se deixa tomar pelo medo, pela tristeza, pela depressão, quem que a gente vai poder ajudar? Então, acho que a Torá é um manual de vida. Né? No nosso livro tem 99 códigos. Cada um traz um pedacinho, sabe? De uma forma de viver, de um ensinamento. E a gente precisa muito disso, não é verdade? Porque senão a gente fica desorientado com tudo. Não sei como é que você sente. Você, então, que conhece tanta gente, já entrevistou tanto, né? E passou as décadas aí atravessando a televisão brasileira, né? O que significa o mundo que a gente está vivendo hoje? Qual é o nosso papel? São perguntas que eu acho que a gente tem que fazer. É verdade. E hoje em dia a depressão, a ansiedade, essas coisas preocupam muito, né? Porque aumentaram muito. Eu não sei se ganharam visibilidade ou se aumentaram, mas o fato é que a gente está em contato maior, né? Com pessoas deprimidas, ansiosas. Sim. Existe um ensinamento da Cabala, que também está na Torá, claro, que diz que o tamanho da luz é o tamanho da escuridão e vice-versa. Então, por um lado, a gente tem um mundo altamente tecnológico, que é uma bênção, e eu faço ritual no Instagram toda sexta-feira, 7h30, também faço no YouTube, e um monte de gente do Brasil, e dou curso, gente do Brasil, do mundo inteiro, tem aluno em Portugal, nos Estados Unidos todo, em todo lugar do Brasil. Isso é um milagre, né? Uma bênção, né? Claro. Agora eu e você conversando, e as pessoas que querem, apertam assim um botão e estão ali. Mas isso tem um custo também. Então, é tanta informação o tempo todo, é tanto estímulo. A pessoa tem inbox, tem e-mail, tem rede social, tem posts, tem tudo isso. O Google, esse monte de informação, acaba gerando ansiedade, porque... E aí eu ensino, desde aquela época que eu te dei, né, a primeira entrevista, eu já falava muito sobre meditação. Lembra que você perguntava, mas o que é meditação? Hoje são quase 20 anos depois.
Meditação é a Hoje até os possibilidade de parar. médicos recomendam a meditação, porque naquela época era uma coisa excepcional, assim, só umas pessoas antenadas faziam meditação, poucos profissionais indicavam. Hoje em dia a medicina tradicional, a mais tradicional, a medicina mais careta, digamos assim, Sim. recomenda a meditação. É verdade, porque eu acho que a gente precisa parar e ter a capacidade de parar. A gente tem a nossa ferramenta, um aparelho como o celular, é mágico. Imagina, há 1000 anos atrás você mostrar e falar que era bruxaria, alguma coisa assim, né? Que conecta você com o mundo inteiro e faz tudo, né? É mágico. Mas, por outro lado, você pode se tornar refém disso e você não conseguir parar 5 minutos em silêncio. Aí você entra no elevador, tem uma televisão. Você vai na academia, no banheiro da academia, tem televisão. Em todo lugar da academia tem televisão. Na sua casa deve ter televisão em vários cômodos. E você tem celular. Então, a gente está vendo tela o tempo todo. Eu acredito que seja muito importante essa capacidade de parar, de silenciar e lembrar que mesmo nesse mundo tão tecnológico, os dilemas humanos ainda são o mesmo, né? Por que nascemos? Por que viemos desse mundo? Qual o sentido da vida? Essas perguntas continuam inalteradas, né? Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! É interessante porque eu abri o seu livro aqui ao acaso mesmo e caí na página 151 que diz, não, abre aspas, não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno. Que coisa mais atual que isso? Você acabou de dar uma boa resposta para aquela pergunta que você fez. Como é que é hoje, 3.000 anos depois, né? Não é incrível? Exatamente. Eram as mesmas questões que nós tínhamos. Eu tenho uma visão, eu tenho que te confessar, assim, que eu acho que o ser humano... Você imagina que você vai na academia de musculação e você faz ginástica no braço esquerdo todo dia e não faz no direito. Mesmo para a perna. Você vai ficar disforme, né? Então, eu acredito que o ser humano tem esse problema. Ele se desenvolveu tanto tecnologicamente, tanta coisa bacana, até em termos de saúde, de acesso que a gente tem hoje, mas parece que nessa parte emocional, espiritual, andou muito menos, né? E parece que os dilemas são os mesmos, esse que você falou agora, o suborno. E aí a Torá, a Cabala fala muito sobre isso, por isso que eu digo, ela une Moisés, Elias e Jesus, entre outros mestres. Ela lembra sempre do valor da integridade, como se fosse um professor mesmo, né? Você pode ficar famoso, você pode fazer de tudo, se realizar muito nesse mundo, mas se você perder a integridade, perder a verdade, perder os valores, você perdeu tudo, você está voando sem asas. Pois é, e essa questão dos valores é hoje uma questão muito séria, né? Porque eu acho que a crise é de valores, a crise mundial, né? Sim, eu acho que aí que está o valor dos caminhos espirituais, não só da Cabala, né? Tem diversos caminhos espirituais que nós temos, o budismo, por exemplo, e eu vejo que nesses caminhos, né, os caminhos mais autênticos, mais antigos, eles reforçam muito essa coisa básica. Eu tenho uma ideia que se nas escolas, desde pequenos, as crianças fossem ensinadas de que a coisa mais importante no mundo é ser verdadeiro, é amar o próximo, é compartilhar, eles aprenderiam desde pequenininho, a gente teria muito menos problema. Mas desde pequeno não é isso que ensina. Ensina matemática, ensina português, mas ensina o valor dos super famosos. Nunca foi tão exaltado os super famosos. Jogador de futebol, o que virou hoje, né? Uma coisa assim, é uma potência universal. Não tem nada contra. Eu também gosto de futebol, assisto, mas acho que tem que haver um meio termo aí, um equilíbrio. E a gente tem que lembrar que se a gente não tiver uma integridade no coração, sabe? E se a gente não tiver verdade, se a gente não tiver compartilhar, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, não existe felicidade no eu. Quando você vê algumas figuras políticos, etc., poderosos, crescendo, 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 eu digo, é igual uma droga para eles. E qual a diferença? Para que mais, mais e mais? Não descobriram que o quanto dá satisfação compartilhar com o próximo. E a gente sabe que é verdade. Tem uma oração de um livro meu, eu tenho lá, não lembro, que diz, dar e receber são, na verdade, uma mesma coisa. E eu concordo, não é porque você vai dar, vai doar. Fizemos uma campanha linda para o Rio Grande do Sul semana passada. Eu me impressionei que eu falei, 100 alunos vão entrar, foram 300, 400 que entraram. Ajudamos animaizinhos, agora vão ser os seres humanos. E eu falei assim, não é porque Deus vai te ajudar depois, vai te fazer bem, já ajuda na hora. Porque você se sente tão bem de poder fazer alguma coisa, diminui a tristeza, né? Então, acho que esses conceitos básicos são tudo. Eles estão na frente de tudo nesse mundo. É como eu penso, realmente acredito.
A idolatria é uma questão, o consumismo também é uma questão? Assim, o consumismo e idolatria são quase sinônimos, né? O que é o consumismo, né? Você acreditar que através de todos os objetos do mundo material, carros, casas, viagens, roupas, você vai encontrar luz. Repara bem, qual é o começo da Torá? Que seja luz, e foi luz. Então, a coisa mais importante da nossa vida, literalmente, é a luz. Inclusive, se o Sol ficar 3 dias sem Sol na Terra, vai acabar a Terra, todo mundo sabe disso, basta isso. Acaba o equilíbrio, seria o fim. Então, a gente precisa dessa luz todos os dias. Mas entender o que é a luz de Deus de verdade? Essa é uma boa pergunta. Aí tem um conceito, no livro aparece também, das cascas. Uma coisa é a luz que ilumina, outra coisa é a luz que brilha. A luz que brilha com fama, com poder, com dinheiro, ela brilha, mas ela apaga fácil, ela não ilumina. A luz que vem de dentro, de uma vida com satisfação, numa vida que você sente fazendo diferença na vida dos outros, você não pensa só em você, mas na coletividade, essa sim, ela abastece essa luz, mantém a luz acesa com a gente. Eu acho que se há uma lição, há várias lições, mas se há uma lição bem evidente nessa questão do Rio Grande do Sul, foi a demonstração de solidariedade, né? Que foi realmente emocionante, assim, né? Olha, isso é maravilhoso. Eu acho que tem duas lições, na minha opinião. A primeira é que essa tragédia, ela não é ao acaso, não é uma coisa que acontece inteiramente ao acaso. Assim, se você procurar ler mais profundamente, eu procurei, vai ver que a desmatamento na Amazônia foi um dos responsáveis por aquela pressão ficar ali parada. Eu que moro aqui no Rio de Janeiro, nunca vi tanto calor assim há meses, né? Em maio, sem chuva durante 2 meses. Para, né? Eu fui aí outro dia mesmo, é um calor insuportável. Parece que a gente está no eterno janeiro. Sim, exatamente isso, eterno janeiro, falou tudo. Então, o que acontece? Isso porque são sementes humanas que estão desmatando em função de dinheiro de lucro. Né? Os órgãos todos políticos e tudo, se pensassem também em toda a população mais de qualquer outra coisa, estariam construindo barragens, proteções para situações como essa, mas isso acontece em todos os lugares. Essa é a parte, digamos, negativa que a gente tem que entender, que tem a participação humana muito forte. A parte positiva e maravilhosa é o quanto, né, eu acho que no Brasil tem muito isso, o quanto a gente está sendo solidário. E eu fui falado com vários órgãos lá, tanto de seres humanos quanto de animaizinhos, a gente está doando bastante. E eles estão falando em como está chegando no Brasil inteiro. Uma preocupação deles é que pare de chegar daqui a pouco. Também tem isso, né? O pessoal começa a falar de outra coisa e a gente tem que saber que não vai recuperar em um mês aquilo. Mas acho assim, a gente poder ajudar conforta o coração. E eles também, então começam a aparecer histórias bonitas, aqueles resgatadores que eu te falo que não são famosos, não aparecem nas redes sociais, mas estão ali fazendo um trabalho maravilhoso, resgatando todos, salvando vida, de jet ski, né? Então tem muita beleza nisso também. O que mais você vê de beleza nesse mundo contemporâneo? De até guerra, porque depois da pandemia eu fiquei inocentemente aqui pensando, depois da pandemia não virá outra tragédia, né? Aí veio uma guerra, como se não bastasse. Eu também pensei igual a Depois você. veio o atentado a Israel, que é outra guerra, né? Sim. E está acontecendo outra guerra lá, né? Em Israel, na Palestina, o Hamas contra as forças de Israel, Israel contra o Hamas, o Irã, tudo isso está acontecendo no mundo. E está acontecendo na Ucrânia com a União Soviética e quem sabe mais que países, né? Sim. O Putin vai querer agregar lá a terra dele. A gente não, sei lá, fica parecendo que o mundo vai acabar a todo instante, né? Isso aparece de alguma forma no Antigo Testamento, na Torá? Aparece, por exemplo, no exemplo que a gente falou do dilúvio agora. O dilúvio, Deus ia destruir o mundo, exceto que ele encontrou um justo, que era Noé. E fala, Noé, constrói uma arca. Fazendo um paralelo com hoje, há um dilúvio. Vamos ser realistas, eu adoro falar só boas palavras, sempre digo na rede social, é só boa palavra ter o ingresso para entrar aqui dentro. Mas às vezes a gente precisa ser um pouco realista e ver o que está acontecendo. E como eu conheço muita gente, foram muitos milhares de alunos e leitores todos, eu acabo conversando, estando próximo deles, eu gosto desse estar próximo, como você também gosta. Então, o que eu posso te dizer é que
Parece que está dissolvendo. Tem muita gente com problema de saúde. Você vai no hospital, não tem vaga hoje em dia. É coisa assim, é tudo muito surreal. A dificuldade econômica, as perspectivas do jovem. É muito difícil a perspectiva do jovem hoje. Né? O jovem sonha em estar empregado, já não tem mais aquele sonho de fazer aquilo que ele gostaria. É uma população de 8 bilhões, também não é fácil lidar. Então, assim, é um momento muito difícil. Eu acho que a gente talvez tenha outros eventos climáticos bastante complicados, muito mais complicados. Eu falo com meus alunos desde 2005. Muitos estão me lembrando, Ian, você falava sobre isso. Eu falei, falava. A pandemia não foi um evento por acaso, tudo isso não foi por acaso. Eu acho que ainda vem muita coisa difícil pela frente. A gente tem que apertar o cinto, se preparar. Mas, por outro lado, é um mundo que tem um acesso à informação, à espiritualidade, a poder ter um algo a mais que a gente não tinha antigamente. Um exemplo, a Cabala. A Cabala, até 100 anos atrás, era impossível você estudar Cabala. Teria que largar a sua família, teria que ser homem, porque mulher talvez não tivesse acesso. Por quê? Porque você teria que procurar um mestre, uma região lá perto de Israel, alguns lugares na Europa, não teria como, e você hoje consegue aprender Cabala por aqui, né? Através de livros, através de vídeos, e aprende mesmo, não é pouco não, aprende profundamente. A meditação, ninguém nem sabia o que era meditação, hoje você tem tantas opções de meditar. Então, assim, você quer fazer um grupo de pessoas que pensam parecido e vamos ajudar ali o Rio Grande do Sul, você faz rápido, você desenvolve. Então, acho que isso é a luz do mundo de hoje. A gente tem realmente um acesso à informação que é valioso, consegue criar grupo. Né? O Yuval Harari, o autor do Sapiens, você deve conhecer, eu sou muito fã dele, porque eu acho que ele é muito genial. Né? Esse livro dele também, o Sapiens, é muito genial também, né? É uma obra de arte. Né? E ele fez falando disso tudo. Você vê o livro dele, ele fala exatamente isso, ele vai passando desde o Homo Sapiens até hoje, e ele fala, embora pareça que tenha muita guerra, tem muito menos guerra do que já teve. E é verdade, assim, proporcionalmente, era mais. Diminuiu. Quando a gente conta história, a gente vê que viviam em guerra. Né? Imagina, guerra de 100 anos ali na Europa, e quantos morriam, né? Era uma coisa assim muito... Eu assisti o filme Napoleão outro dia, que está, acho, na Netflix, na Apple TV, e eu fiquei impressionado, cada batalha morriam 500 mil, 100 mil naquela época. Então já tinha guerra, tinha mais fome do que tem hoje, ele comprova isso. E o que ele diz é que a gente tem uma possibilidade que a gente nunca teve de gerar uma sociedade mais próspera, mais igualitária, mas o ser humano realmente não aproveita essa oportunidade. Por exemplo, o desenvolvimento tecnológico permite a gente gerar comida como nunca gerou no mundo, essa reforma agrária. Né? Então, antigamente, realmente morriam cidades inteiras de fome. E hoje, não. Hoje tem uma possibilidade, se houver vontade de todos os políticos, de presidentes, etc., ninguém mais passaria fome no mundo. Tamanha o crescimento da tecnologia nessa área. E analfabetismo, quanto diminuiu? E mortalidade infantil, que era cerca de 20%, hoje é menos de 0,5%. Então, tem algumas bênçãos muito grandes no mundo de hoje. A penicilina, né? Tudo isso são bênçãos. Mas o ser humano parece desperdiçar a possibilidade, fazendo o quê? Com esse desejo de receber só para si, com essa competição que parece que não tem fim. Eu sempre digo para os meus alunos, tem que transformar a competição em colaboração. Um pouco de esporte é divertido, primeiro lugar, segundo, terceiro, mas o mundo não pode ser só isso. Tem que haver mais colaboração. Então, a Cabala é um caminho universal, que a Torá, no caso, é o livro básico da Cabala, e ela vai falar sobre isso o tempo todo. Essa frase de Jesus é linda, tão simples e tão atual. Amai o próximo como a ti mesmo. Olha a profundidade disso. Moisés escreveu, Jesus imortalizou. O que é amar o próximo como a ti mesmo? É lembrar que o outro também tem seus problemas, o outro também precisa ser feliz, também tem sua família. Então, a gente precisa caminhar para uma direção mais colaborativa. E eu concordo com você, eu fiquei um pouquinho decepcionado também, porque eu me dediquei tanto na pandemia, tudo gratuito. Eu fiz 100 palestras seguidas ao domingo, 100 palestras seguidas em 101 semanas, só uma que não teve. 100, sabe? Muita gente presente. E eu falei, quando acabar essa pandemia, o mundo vai ser outro. A gente vai ter um John Lennon Imagine, né? Vamos criar uma coisa que a gente nunca criou antes. E a verdade é, mudou a humanidade? Não mudou. Melhorou? Não. Voltou a ter guerras? Voltou. Então, assim, a gente vai ter que se esforçar mais, né? A professora Lucilena Galvão, que é uma filósofa da Nova Acrópole, ela diz que só melhorou quem tinha o que melhorar. Quer dizer, quem estava grávido de ser bom, quem estava grávido de uma coisa boa. Porque uma pessoa que não está grávida não pode ter um filho, né? Essa é a verdade. É uma observação muito boa. Não estou falando de gênero, não. Estou falando de ideia. Sim, sim, claro. Se uma pessoa tem um bom coração, ela vai permanecer, vai aumentar esse bom coração. Se a pessoa tem uma ideia boa sobre o outro, tem empatia, ela vai
desenvolver a empatia. Mas se ela nunca teve, se ela é ácida, sei lá, amarga, ou sei lá o que, que é que pode ser, ela nunca vai ser uma boa pessoa, né? Também Isso é tem isso. verdade. Isso é um conceito também que a gente estuda muito nos cursos de Cabala. Às vezes uma pessoa fala, eu queria fazer uma oração, uma meditação para alguém que está doente em algum lugar, alguma coisa assim. Aí eu pergunto, essa pessoa acredita em alguma coisa? Não. Ela quer alguma coisa? Não. Eu falo, eu não tenho nada para fazer. É impossível, eu te garanto, não tem como você fazer algo de bom para alguém que não tem esse receptor. E ela falou muito bem, que você falou agora, para quem já tem um receptor para a luz, a pandemia foi uma possibilidade de aprofundar, de olhar Uhum. mais para dentro, ver como é que é necessário parar, às vezes, o mundo continua com a gente parando. Mas para quem não tem, nunca teve esse interesse, ali ficou um pouquinho mais emotivo, mas já voltou a ser quem era depois, porque, né? Porque não durou, né? É, Não dura, né? Quando não tem exatamente. base, não tem coração, né? Não tem alma, sei lá, não Sim, dura. eu chamo de Como é que você virtude de alma. descobriu a Cabala? Você sempre soube da Cabala? Não, isso é curioso. No livro O Místico, não sei se eu cheguei a lançar com você, eu acho que não. Mas no livro Místico eu conto muito da história da minha vida, lugares que eu fui. E eu procurei a espiritualidade minha vida inteira. Cheguei a ser médium em centro espírita, trabalhei um tempo. Né? No xamanismo fui iniciado. E como judeu, algumas pessoas falavam, mas você procurou em tudo que é lugar, não procurou na Cabala? E o judaísmo, para mim, era uma coisa assim, muito assim, que eu aprendi na escola, aquela coisa que você aprende mais obrigado e tudo, né? E aí, tem mais de 20, imagina, né? Tem 20 e tantos anos, eu comecei a me dedicar. A primeira vez que eu comecei a estudar Cabala, mestre, algumas viagens, algumas coisas assim, parece que eu já sabia de muitas vidas. E parece que, não sei se entende o que eu estou falando, parece que eu já sabia aquilo ali, sabe? Tudo que eu encontrava, eu sempre pensei, eu sempre acreditei. Tanto que escrevi logo o primeiro livro ali em 2005, 2006. Então, ela foi uma sucessão ali de busca de muitas coisas que eu procurei e de repente quando eu vi a Cabala eu falei, era isso. E não é que ela seja melhor do que outros caminhos, ela é muito completa. Mas eu costumo dizer, não é muito bom ter muitos caminhos. Tem pessoas que acompanham a Cabala, o budismo, o espiritismo, o catolicismo, e vai um pouquinho de cada coisa, de tudo. Normalmente não tem nada de errado, você pode aprender de tudo. Eu mesmo li de tudo e leio na minha vida. Mas o caminho espiritual ele te exige, né? Na sexta-feira à noite eu preciso parar para fazer um shabat, para passar 24 horas sem trabalhar. Esse é o meu caminho, né? E uma série de não dá para ter em vários caminhos ao mesmo tempo. É. E por outro lado, o caminho te Não se pode pede, ser ele te via vários senhores, né? Também a gente ouviu isso a a vida inteira. submissão, né? A gente sabe que isso tudo é importante. O caminho espiritual te dá um pouco disso. E você falou muito bem, são as virtudes da alma que eu acho que são mais importantes. Tem milhões de coisas lindas na Kabbalah, astrologia, numerologia, os códigos todos da Torá que a gente apresenta nesse livro, mas isso no livro eu falo muito, porque a Torá fala muito disso. Essas virtudes da alma que a gente tem que desenvolver, porque elas não são tão fáceis. A nossa Quais são essência, essas virtudes que a gente deveria desenvolver? por exemplo, integridade. Isso tem que ser ensinado no colégio desde pequeno. Falar, isso vale mais do que dinheiro. Ah, quando crescer eu quero ser rico. Não, quando crescer eu quero ser muito íntegro. Então, uma pessoa que não fica mentindo sem parar, que jamais aceita suborno por preço nenhum. Ah, pintou uma situação na minha vida que me ofereceram alguma coisa que eu triplicaria o meu dinheiro, mas é para perder a integridade de jeito nenhum. É um suicídio. Você não pode perder sua integridade. Generosidade, né? Uma coisa que a gente entende muito, não pode adiar o desejo de fazer o bem. Ah, eu estava com uma ideia de fazer o bem, de doar em algum lugar. Tem que ser agora. Ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Então, a generosidade também é uma grande qualidade. A humildade. O mundo da gente não fortalece muito isso, né? Porque é um mundo que exalta muito tudo isso, a pirâmide, né? Mas como humildade é uma coisa bonita, né? A gente saber que, por mais grandioso que sejamos, somos um grãozinho de areia no deserto do Saara. E eu É acho que tudo verdade. isso junto nos torna pessoas A mais gente não pode gostosas. esquecer isso, né? São coisas inesquecíveis, né? A integridade, a generosidade, a sinceridade. O que mais você estava Sim, falando? a A humildade. humildade. Né? A humildade é muito. Hoje em dia, então, ela é muito difícil. Ela é um propósito que você tem que se dedicar a ele. Você é muito inteligente, você percebe muito, né? Sem paixão, você sabe que eu sou seu fã desde 2006, que eu acho que você... É sério, Ai, você lida com pessoas de todos os... Faz entrevista com pessoas de todos os ramos, de todas as formas, né? E eu acho que sempre traz para o público de uma maneira muito bacana, muito fácil de entender. E é exatamente isso que você está falando. Tem que cultivar.
Tem que cultivar. Porque não é, eu sou humilde e pronto. Não. Não. Se você não desenvolver, se você for só aquilo que a imprensa vai te dando, que o mundo, a sociedade vai te dando, você não vai ficar humilde. Você vai desejar ser melhor do que o outro, competir com o outro, ser melhor. Então, você pode ser traído pela vaidade. Por isso, né, que eu faço oração todos os dias. Os egos são gigantes hoje em dia. É isso. E tudo trabalha para aumentar esse ego, para inflar, para... Exatamente. Aí que acontece? Tem uma prática de oração, de meditação todos os dias, tem uma prática de compartilhar, não é compartilhar de vez em quando. Toda lua nova, o cabalista faz uma doação. Então, toda lua nova, uma vez por mês, é para doação maior. Pode fazer todo dia, né? Mas naquele dia você prepara uma doação para plantar uma semente boa. Se você faz uma oração, uma meditação, um salmo todo dia, aquelas palavras vão sendo repetidas. Né? Bem haverá, por exemplo, Salmo 112. Bem haverá o homem que tem compaixão e que auxilia quem precisa, e que seus negócios conduz com justiça. Se você faz isso todo dia, você vai lendo, vai entrando como por osmose, né? E você vai lembrando da importância disso. Se você não pratica isso e só fica vendo o culto às famas, o culto às superestrelas, você vai acabar procurando isso também, querendo ser uma superestrela. Não tem nada de errado ser uma superestrela, desde que seja natural. Deus te deu um talento e as pessoas, você me deu 100 milhões de livros porque as pessoas amaram o teu livro. Ok. Agora, você procurar isso na vida, colocar como objetivo de vida, ser mais importante, mais famoso, isso é um erro e eu acho que a sociedade de hoje promove demais como nunca esse tipo de postura. Quais são os salmos que você destaca, que fazem, que devem ser repetidos quase que como mantra, né? Lidos e relidos para te realimentar todo dia? Olha, a gente tem toda uma tradução de salmos, né? Porque os salmos são em hebraico originalmente, então a gente traduz de um jeitinho mais assim nosso, né? A gente faz muito na rede social, no Instagram, então muito mesmo, no YouTube também. Mas os salmos que eu diria assim, na minha vida, mais poderosos, que eu vou começar a falar de salmo contigo aqui, a gente vai falar muito tempo, mas 121, que é ergo meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio. 121 começa qualquer trabalho envolvendo cura, envolvendo, sabe, um trabalho de harmonização com 121, porque ele lembra de onde veio a nossa força. Como José ensinou na Torá, somos apenas instrumentos a serviço de uma luz maior. Então, 121 lembra disso. Outro salmo muito bom é o 112, que é um salmo que lembra da importância da integridade, da correção, esse que eu falei agora, né? Bem haverá o homem que tem compaixão. O salmo que é o salmo de todos os dias da minha vida, várias vezes, estou de frente para o mar, eu passo ele de cor, é claro, né? Estava tendo uma recepção uma vez, ano passado, tinha governador, tinha isso, tinha aquilo. Eu falava, vou chamar o Ian, que faz um trabalho de filantropia. Eu falei, já falaram tudo que eu tinha para falar. Vou fazer um Salmo 23. Adoraram, foi uma alegria, sabe? O Salmo 23 é um salmo que eu vou falar, ele fala muito, ele traz proteção, ele traz amor. Um cântico de Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em Campina Luxuriantes, ele me deposita. Assim vai, se deixar, eu faço ele inteiro. Então, posso fazer? Faz, por então, favor. Vamos. Vamos fazer esse Salmo 23 agora, para a gente gerar muita luz para todos que estão aqui presentes, para aqueles que a gente pensar nesse momento, para a gente lembrar que o mundo tem suas dificuldades, mas a gente pode tornar ele um lugar melhor. Eu vou fazer o Salmo 23 agora para trazer proteção, paz, prosperidade, amor para todos os seres do mundo. Um cântico de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em campinas luxuriantes ele me deposita. Ao lado de águas tranquilas ele me conduz. Ele restaura a minha alma. Ele me conduz sob trilha de justiça em consideração ao seu nome. Embora eu caminhe no vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me confortam. Tu preparas uma mesa diante de mim, em plena vista dos meus atormentadores. Tu ungiste minha cabeça com óleo. Minha taça transborda. Que apenas bondade e benevolência me persigam todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ai, esse é um salmo lindo. Eu gosto muito. É muito bonito. E não pode esquecer também, não pode esquecer do Salmo 91, que é um salmo poderoso para tirar a negatividade, para limpar, né? Os salmos têm assim, um poder muito forte. E você sabe o 91 também de cor? Eu? É. Eu sei de cor. Você quer que eu faça também? Não vai falar isso não que eu faço. Eu quero. É? Claro. Pois eu acho que a negatividade está aí, está todo mundo cheio de inveja, de olho, sabe, de rancor para o outro, todo mundo cancelando todo mundo, muito ódio no coração, né? As pessoas escrevem uma coisinha no Instagram, no YouTube, alguém vem furioso em cima. Eu acho que
alguma coisa que melhore essa condição belicosa, sabe, bélica das pessoas, esse comportamento briguento, eu acho que pode ajudar o mundo. Eu acredito que sim, tem muita intolerância hoje, né? E você que é Muito. jornalista deve estar sentindo isso, porque às vezes no processo de uma entrevista e tudo, você pode falar uma palavra errada a mais, a gente fala 1000 Sim, palavras, você né? escolhe, você entrevista uma pessoa que a outra pessoa não gosta, ela te esculhamba, entendeu? Ela não quer ouvir o contraditório. Eu acho que esse é uma grande questão do momento. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente ouvia o contraditório com muito mais tolerância. Isso está piorando muito. As pessoas ficam muito raivosas quando não é o que elas querem. Se ela pensa A, você tem que entrevistar só quem pensa A. Se você entrevista alguém que pensa B, ela lidera uma campanha para te cancelar. Mesmo que você não pense B, você apenas está dando voz a pessoas diferentes. Que eu fiz isso a vida inteira. Eu faço isso há 50 anos. Dar voz a pessoas diferentes, de ideologias diferentes, de ideias diferentes, de religiões diferentes, de etnias diferentes, porque é a vida, né? Como é que você sente isso hoje? Eu sinto Perto que do que a gente fez? piorou, a raiva está maior, as ofensas estão maiores. Você acha que tem algum Nossa, motivo que você acha por isso ou não? as pessoas dão um motivo político, né? Transformam tudo em Fla-Flu, em Grêmio e Internacional, em Atlético e Cruzeiro, entendeu? Transformam tudo em Corinthians e Palmeiras, tudo em briga, tudo em divergência. E há milhões de pontos convergentes. Mesmo que você seja de uma ideologia diferente, você pode ter convergência com outra pessoa. Como é que a gente tinha antes e não tem mais? Eu fico muito impressionada com isso. Eu acredito que é aquilo que a gente falou mesmo, né? Talvez o tamanho da luz, o tamanho da escuridão. A gente tem algumas coisas muito boas no mundo de hoje, né? E tem algumas. Mas uma outra forma de você dissolver essa sombra, se você quiser, a gente pode experimentar aqui, além do Salmo, né? E não sei se você sabe, mas nesse livro novo que a gente está publicando, Cabala e Poder Oculto da Bíblia, nós temos uma parte 1 e uma parte 2, né? Sim. Na parte 2, você tem os 99 códigos separados. E eu tenho 99 aulas com meditação. Então você passa o QR Code ali, eu quero aquele código teu do suborno, quero entender melhor. Olha aqui, ó. Tem um QR Code. Então, o que acontece? Ali sempre tem uma meditação. Se você me permitir, eu queria experimentar a gente fazer uma pequena meditação juntos, né? Para ver uma forma também de tirar, porque o Salmo 91 ele é muito forte. Tem que haver um preparo. Eu tenho medo, assim, sabe, de colocar. Ele é um salmo para você usar arcanjo Micael, é uma coisa de fazer um ritual mais profundo, né? E a pessoa tem que estar preparada, tem que estar querendo tirar negatividade. O que as pessoas não entendem, muitas têm dificuldades, é que essas ferramentas todas, líder, elas são muito importantes. Oração, salmo, meditação, tudo isso é importante. Mas tem que haver um desejo pelo autoaprimoramento. Tem que haver. Talvez seja essa a falha do ser humano hoje. Ele fica muito para fora. Né? É tanta possibilidade fora, essa coisa de tela, tudo ali, rede social. E você é julgado o tempo todo, com as suas curtidas, onde você vai. Então, tudo é imediato. Né? Eu acredito que haja uma possibilidade de a gente passar a mudar o nosso desejo. Olha a complexidade que eu estou lhe falando. Que isso no estudo da Cabala, mas no estudo freudiano fala a mesma coisa. A Cabala é muito mais antiga que Freud. Freud, até como judeu que era, deve ter dado uma olhadinha lá na Cabala, acredito eu. É para desenvolver aquilo. Porque ele fala o quê? Que 10% são conscientes e 90% são inconscientes. Então, muitas vezes você diz, eu quero ajudar o mundo. Isso é 10% teus. E aí os 90%? Que você não vê, que estão submersos como num iceberg. Você só vê a pontinha de cima. Então, a gente tem que reformatar os nossos desejos. Por isso que eu acredito num trabalho de educação espiritual, independente da religião da pessoa. Você falou muito bem, as pessoas brigam no próprio catolicismo, é evangélico, é judeu, é árabe, é muçulmano, todas essas... Né? E isso tudo é para somar. Somos todos filhos de Deus. Eu sempre eu boto Ave Maria no Instagram, não sei se você já viu, é um sucesso enorme o Ave Maria em aramaico. Eu já postei algumas vezes. Vou ver. Negócio estrondoso, assim, são milhões de pessoas aí que batem nessa Ave Maria aramaica. A gente fez algumas versões. Aí a pessoa às vezes pergunta assim, mas você é judeu? Como é que você posta? Porque o judeu não acredita. Eu falo assim, normalmente eu não respondo para evitar, assim, né? Mas quando me dá vontade de responder, eu digo, Jesus, que eu saiba, era judeu. Maria, que eu saiba, era judia.
E outra coisa, o que tem a ver eu ser judeu ou não ser judeu, qual é a minha religião, com gostar de uma música, com gostar de uma liturgia, como Jesus é uma coisa bonita, né? E as pessoas chegam ali e começam a atacar você dizendo que não, que você é judeu, não pode falar, só quem pode falar é quem acredita em Maria. E eu vou falar, o que é acreditar em Maria? Acreditar que houve judeu, que houve uma mãe? Cada um tem direito de acreditar como quer. Então, eu acredito que seja muito importante mesmo dar liberdade para as pessoas terem suas crenças. Tem aluno que chega para mim e fala, eu quero me tornar inteiramente cabalista, mas na minha família ela é totalmente católica. E como é que é isso? Eu falo, ó, seja católico, se você gosta da sua família estar junto nos eventos católicos ou nos eventos judaicos, preserve a sua família, a sua cultura. A Cabala não é uma religião, ela é um caminho espiritual. Ela antecede essas religiões. Quando você estuda a Cabala, quando você estuda a Torá, você está sempre reforçando coisas bonitas em você, do tipo ajudar o próximo, aquilo que a gente acabou de falar, humildade. Olha, estamos falando várias vezes, talvez por esse processo de educação. O grande problema é que a humanidade não reforça isso. Você acha que reforça isso? Não. Não, não. A gente precisa reforçar. Eu acho que a prática de meditação, além das orações e salmos, ela também é muito importante, porque você pode parar um pouquinho, respirar. Agora eu posso até mudar o tom. Olha como é que eu estou falando, empolgo. É meu jeito mesmo, né? Falo um pouquinho rápido, porque acredito muito, me empolgo. Mas a gente para. Podemos experimentar rapidamente? Vamos. Vamos? A gente para, pode respirar mais profundamente, a coluna reta, sentir a força de todo um grupo aqui. É um momento bonito. É um momento meu de reencontro com a Leda, que eu comecei minha carreira de escritor, a primeira entrevista lá em 2005, foi muito, eu lembro disso, muito especial, não tinha smartphone, não tinha nada disso no mundo. Só tinha a banca de jornal. Banca de jornal que indicou para ela, o Ian, e agora, 20 anos depois, nós estamos aqui, com todo esse grupo de pessoas que são sedentas pelo conhecimento, por se tornarem pessoas melhores, pessoas que têm as mesmas dúvidas que a gente, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, qual o sentido de uma vida que é efêmera, que pode acabar a qualquer momento. Mas, na hora que a gente para e respira, e vamos fazer isso junto, inspira, pausa, expira longa e profundamente. Inspira, pausa, expira longa e profundamente. A gente pode fechar os olhos um pouquinho, colocar os olhos no centro da testa, sentir esse movimento que desde o começo da vida é o mesmo, nunca parou. O oxigênio que entra, o gás carbônico que vai. Um milagre a cada segundo dessas trilhões de células em completa harmonia. Os órgãos, como numa orquestra. A inteligência humana tão rara no universo que a gente não achou ainda em outro lugar. Respira nisso. No alto da cabeça a gente sente renovar agora uma luz divina que nos impulsiona a levar luz aos próximos nesse mundo, que nos limpa todo tipo de negatividade, todo tipo de maus pensamentos vão embora agora, todo tipo de doença, de anomalia se esvai agora. E diante dessa luz que nos rodeia, a gente respira e sente a força de cada momento, de cada aqui e agora. Cada momento de vida, a gente poder fazer o nosso melhor, a gente poder lembrar do que realmente importa, a gente baixar um pouco os desejos que não param, incessantes, para poder agradecer mais pela oportunidade da vida, pela oportunidade de evoluir, saber que mesmo os momentos difíceis são oportunidades de crescimento, de levarmos uma luz ao outro. A gente respira bem nisso. Você shalom Brahma, você shalom aleinu, velakol Israel, vem. Amém. 2, 3 minutinhos. Imagina você fazer isso 10, 15, né? A gente vai. Mais respiração, é claro, né? Só pode melhorar, né? Eu acho que sim. Que bom, Ian. E você já começou a escrever o próximo? Pois é. Tenho 9 livros publicados, né? Não tem como acabar com 9, né? Tem que fazer um 10º, né? Tem que fazer o 10. Ainda não comecei não, mas estou aqui recebendo do Eterno, né? Qual é a missão desse 10º livro, né? Porque tem que ter criatividade para escrever livros complementares, né? O da Força, que você me entrevistou, falava dos anjos. O primeiro era uma síntese da Cabala. Você me entrevistou no Aqui e Agora também, que é um livro que fala de uma coisa universal. Está só no Aqui e Agora, presente.
Porque o ser humano fica... Você falou da ansiedade, né? A ansiedade é a epidemia do século XXI, certo? E eu vou te falar, o que tem de pessoas jovens, então, praticamente 100%, 90%, mais de 90%, crianças. Você vê hoje que tomam de remédio tarja preta em todo o mundo. Então, assim, a ansiedade é uma verdadeira epidemia. Por quê? Exatamente por essa impossibilidade que antigamente não tinha tanta tecnologia. A gente podia brincar de amarelinha. Você lembra de amarelinha, não? Que a gente pulava, né? Você nem sabe o que é isso hoje, né? Podia bater figurinha. Você podia ficar só jogando bolinha de gude, no silêncio. Então, tudo isso te dava uma vida mais calma. Ler. Eu sou um escritor, né? Eu deram o hábito da leitura, né? Porque o audiovisual é muito importante, mas não pode se parar de ler. Ler é uma coisa maravilhosa. Faz muito bem ler. E quem lê, escreve melhor também, pensa melhor. Sim, mas ler faz tudo isso. E ler uma viagem, né? Você começa... Tanto é que a gente, quando vai ao cinema ver um filme que a gente lê o livro, a gente fala, ah, não, o livro era muito melhor, as pessoas... Quase sempre, né? Claro, porque você imaginou aquilo, né? Então você criou na sua cabeça. A gente precisa cultivar isso, não é só a meditação, sabe? É a leitura, o silêncio, ter esse hábito de voltar para dentro. E você tem 1000 canais de TV a cabo, tem 1000 redes sociais, você tem isso o tempo todo, você fica ansioso. Aí começa a pensar no futuro, eu vou dar conta do amanhã. A gente precisa pensar do amanhã agora? Não precisa. Então, eu acho que se a gente conseguir o agora, viver o agora, é uma grande semente que a gente planta para o amanhã. E os problemas do amanhã, a gente resolve amanhã de manhã. Mas agora não vale a pena dormir com eles. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Ai, Ian, gostei muito de falar com você. Foi um belo reencontro. Eu também, viu? Muito obrigado pela oportunidade, tá? Para mim é uma alegria. Obrigada eu. Obrigado pela meditação, pelos salmos, pelas palavras, pela generosidade de compartilhar, que também é muito importante. Muito obrigado pelo carinho das suas palavras. Você vai deixar gravada essa entrevista ou não? Ela fica gravada ou não? A entrevista fica gravada ou não? Fica aqui no Instagram e amanhã ou depois ela vai para o meu YouTube, meu canal do YouTube. Ah, tá. Outra coisa que eu queria te falar lá ficará para sempre, para todo mundo poder compartilhar e olhar e ver e curtir, gostar e de preferência aprender. Sim, eu tenho um projeto chamado Luz pelo WhatsApp, há quase 5 anos, está bem no topo do meu Instagram, é totalmente gratuito, ninguém quer vender nada para ninguém, mas estão milhares de pessoas que acordam em meditação todos os dias, meditação de 5 minutos, sabe? Então, para quem quiser conhecer, que estiver aqui assistindo, que não conhece o meu trabalho ainda, eu recomendo muito. Inclusive para você, se você quiser, eu te incluo ali, porque você acorda todo dia com uma meditação de 5 minutos. Já é uma forma de começar o dia mais conectado. Eu quero sim, vamos conectar, vamos nos conectar. Mas muito obrigado pela oportunidade e por você ter influenciado demais, não só a minha carreira de escritor, mas tudo de bom que eu pude levar para as pessoas, porque foi um momento chave da minha vida hoje. Depois eu fui em tudo que é lugar que você possa imaginar, Rede Globo, Globo Repórter, Jô Soares, né? Vários entrevistadores. Mas ninguém foi tão marcante para mim quanto você, que era no momento que eu precisava plantar uma semente. E não foi só ser entrevistado, foram entrevistas muito boas que mexeram com pessoas. Tem alunos até hoje que falam, te conheci com a Leda Nagli. Olha, então, eu queria agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade. Eu fico muito honrada, muito feliz de ouvir de você isso, de ter essa repercussão, de ter gente que viu a gente naquela época e que até hoje te acompanha e me acompanha. Muito obrigada a todos vocês. E a você especialmente, muito obrigado. Eu agradeço muito. Obrigado mesmo por seu carinho. Tchau, Ian. Um abração para você. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Obrigado. Se Deus quiser. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço.
Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.